Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos, capítulo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos os que me veem zombam de mim, frouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há que me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Detivem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembra-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Atos, capítulo 10. Morava em Cesareia certo homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, devoto e temente a Deus com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e continuamente rogava a Deus. Viu ele claramente numa visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus entrar até onde ele estava e lhe dizer: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E ele disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar certo Simão, também chamado Pedro. Este está hospedado com certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar.
Logo que retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com muita fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e viu o céu aberto e certo vaso que descia semelhante a um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E veio-lhe uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E de novo, pela 2ª vez, veio-lhe a voz: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o vaso foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava completamente perplexo em si mesmo, refletindo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens, enviados por Cornélio, tendo perguntado com diligência pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te procuram, mas levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando, porque fui eu quem os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Eis que eu sou aquele a quem buscais. Qual é a causa e por que viestes? Eles disseram: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi divinamente instruído por um santo anjo para mandar chamar-te à sua casa e ouvir palavras de tua parte. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No dia seguinte, entraram em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo convocado seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, quando Pedro entrou, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: Levanta-te, pois eu também sou homem. E falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali. E lhes disse: Vós bem sabeis que é ilícito a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: Há 4 dias, a esta hora, a hora 9, eu estava orando em minha casa, e eis que diante de mim se apresentou um homem, com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Envia, pois, alguém a Jope e manda chamar Simão, também chamado Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor, junto ao mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fostes nobre em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que foi te ordenado pelo Senhor. Então Pedro, abrindo a boca, disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas, em toda a nação, aquele que o teme e pratica a justiça, lhe é aceitável. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, vós a conheceis. É a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João proclamou, a saber, Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de que tudo o que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual o mataram pendurando-o no madeiro, a este ressuscitou Deus ao 3º dia
e concedeu-lhes tornar-se manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou proclamar ao povo e testificar solenemente que ele é aquele que por Deus foi constituído juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo que nele crê recebe o perdão de pecados. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam a palavra. E os crentes que eram da circuncisão, tantos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados, porque também sobre os gentios fora derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro respondeu: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse por alguns dias.